Fala aí, seus traireiro, tudo firmeza? Hoje estamos de castigo por causa das restrições devido à pandemia em Curitiba, e por isso estamos de castigo de pescaria e também sossegando o rabo em casa para reduzir a circulação de pessoas na rua. É mentira, minha mãe que não quis deixar. Cala a boca. Todo mês vamos trazer para os pescadores alguns mitos e tabus das pescarias e até que ponto estes fatos podem interferir em nossas pescarias. Nosso tema de hoje é um tema ignorado pela maioria dos pescadores. Hoje vamos falar sobre a pressão atmosférica e como ela pode ou não influenciar em nossas pescarias. Acompanhe esse vídeo e deixe aquele like. E se você está chegando agora no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todos aqueles mentirosos do seu grupo de pesca. Entre todos os fatores que podem influenciar o resultado de uma pescaria, a pressão atmosférica talvez seja o mais importante, já que o dia pode estar maravilhoso, ideal para uma pescaria, mas se a pressão estiver baixa, poucas ações irão ocorrer. Nesses dias que o pescador puxa um ronco na beira da água e os amigos da onça aproveitam para sacanear ele. Tava dormindo, rapaz? Agora, pescador. É interessante destacar o que a pressão atmosférica significa e algumas de suas características. Podemos dizer que a pressão atmosférica representa o peso da coluna de ar sobre a superfície da água. Além disso, a pressão está diretamente relacionada à força da gravidade, bem como a influência que essa realiza sobre as moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Considerando estes aspectos, podemos definir que a pressão atmosférica não é mantida, mas sim sofre variações conforme alguns fatores, como a temperatura e a densidade. Por exemplo, deste modo, para simplificar, entenda que a pressão atmosférica é um dos elementos que determina a condição do tempo, sendo dividida em dois planos, as altas pressões e as baixas pressões. Altas pressões. Primeiro de tudo, é importante esclarecer que as altas pressões são o resultado da descida do ar frio, que é ocasionada pela rotação da Terra. Isso significa que as áreas com céu azul, poucas nuvens, menor umidade no ar, tempo seco e sem chuva estão com altas pressões. Portanto, as pressões superiores a 1013 HPa são consideradas altas. As baixas pressões são motivadas pela elevação do ar quente. Ou seja, o ar quente sobe e cria, por baixo dele, uma zona de baixa pressão. Como resultado, podemos notar a criação de nuvem, chuva, ou até mesmo tempestades. Inclusive, existe o ar superior que se desloca para substituir este ar quente que está subindo, gera os ventos. Deste modo, se a leitura da pressão na superfície for menor que 1013 Pa, isto indica a zona de baixa pressão. Pois é, confira a seguir como os fatores abaixo reagem com a pressão. Portanto, note que a temperatura, a altitude e a umidade apresentam um valor inversamente proporcional. Com o aumento da pressão, a temperatura diminui e assim respectivamente. Com os outros fatores, basicamente a pressão atmosférica define a temperatura ambiente das águas e também dos ventos. À vista disso, caso o peixe não queira atacar a isca, provavelmente estes fatores estejam influenciando seu comportamento. É daí que nasce o equilíbrio entre as pressões. Por esse motivo é tão importante que o pescador deve saber mais a respeito da pressão atmosférica. Bom, e se você utilizar o seu barômetro para pesca e notar determinada pressão, como entender se ela é a melhor para a sua pescaria? Devemos dizer que a resposta é simples: nenhuma. Sabe de nada, inocente! É interessante que haja um equilíbrio entre as pressões, em especial quando falamos sobre a pesca. Isso porque a pressão pode influenciar o comportamento dos peixes, isto é, os valores, sejam eles baixos ou altos, não podem prejudicar a sua pescaria. Você deve ficar atento com a mudança brusca dos valores, pois isso pode indicar um momento ruim para a pesca. Com pressão até 1010 Pa, pesca fraca. Entre 1010 e 1015 Pa, pesca regular a boa. Entre 1015 e 1020 mlb Pa, pesca boa. E pressão acima de 1020 e 1030 Pa, pesca excelente. E para encerrar o nosso conteúdo, confira algumas dicas para a análise do tempo para uma pescaria eficiente.